Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma amiga que estava passando aqui pelo Espírito Santo. Aliás, não, eu perturbei para que ela viesse mesmo, sabe? Muito, muito especial, que tem muita história. Então, não vou ficar aqui me alongando muito, porque ela atua numa área que vem crescendo muito nos últimos tempos, que é o direito da saúde. E nós vamos conversar aqui, vocês vão saber segredos de doutora Milena Bassani. Seja muito bem-vinda. Ah, Carla, muito obrigada. É uma honra e digo mais, só vim até o Espírito Santo porque seu pedido não é ordem, é uma intimação, né? Obrigada. Não, eu fico muito feliz de receber você, Eduardo aqui também, que virá seu parceiro aí, né? Mas vamos lá. Vamos começar a saber da onde surgiu a ideia de fazer direito, onde você se formou, porque você tem uma história aí de andanças, né, muitas. Pelo Brasil. Muitas. Bem, como eu entrei no direito da saúde, pela saúde. Pela saúde. Pela saúde, né? Eu falo, pode até parecer, tem um bordão que a galera usa da saúde, o direito da saúde, não, eu não escolhi, ele que me escolheu. Mas, na verdade, ele não me escolheu, ele literalmente chegou junto de mim quando eu tive um problema de saúde muito sério na coluna, e aí eu precisei judicializar a demanda. Na época eu trabalhava num escritório grande, na área de consumidor, um dos maiores escritórios, aquelas que saíam naquelas revistas, né? Que era o meu sonho de faculdade, trabalhar nesses escritórios. Eu tinha uma grande admiração e queria criar carreira dentro de escritório, né? Coitada. Mas aprendi demais lá, claro. E o direito da saúde chegou quando eu tive esse problema de saúde e eu precisei judicializar. Aí foi quando começou tantas histórias que rolam até hoje, né? Porque até hoje existe aí processo judicial, enfim, por conta disso. Então, eu digo que o meu primeiro processo de saúde... Do seu caso? O meu primeiro processo de saúde, que foi o meu, ele ainda está ativo, mais de uma década depois. Sério? Ainda está ativo. Então, a gente ainda está lutando. Nossa! E aí, dali você já foi... Foi, eu precisei fazer uma cirurgia com urgência, né? Na verdade, eu já tinha feito uma cirurgia enquanto eu era estudante e coloquei alguns parafusos na coluna, né? Eu digo que eu sou robótica, porque eu sou literalmente robótica. Inovadora, sou tech, né? Sou tech. E aí eu precisei fazer essa cirurgia, com menos de 2 anos o material que foi implantado quebrou na minha coluna, e aí foi quando desencadeou uma série de dores, novamente idas ao hospital, etc. E eu precisava fazer uma cirurgia de urgência, que tinha implantação de material especial, que em regra era para ser em 24 horas, porém aquela história, o plano de saúde, né, da primeira vez demorou mais de 30 dias eu estando internada, e aí o que eu fiz? Eu não tinha tanto tempo, porque eu estava perdendo a movimentação da minha perna esquerda. E aí eu entrei na justiça, sem mesmo ter a negativa do plano, mas já em decorrência da primeira demora, eu falei, eu não posso esperar a excelência. E aí eu fiz novamente essa ação, estando internada numa mesa num quarto de hospital, e aí meu marido, que não é advogado, foi lá despachar, meu estagiário, já viu que ele foi meu estagiário. E aí ele foi lá despachar, na época eu morava em São Paulo, e aí a gente conseguiu essa cirurgia diante do histórico que já tinha, o plano de saúde, a gente conseguiu mesmo sem uma negativa. Aí eu tive que operar de novo. E aí ficou aquela borboleta no estômago, né? Porque é uma sensação de angústia para o paciente, e eu estava ali enquanto advogado e paciente. Angústia, mas ao mesmo tempo uma adrenalina muito grande de saber se vai ser deferido, se não vai, se eu vou conseguir. Era a minha primeira ação de saúde. Eu não sabia, acho que 1/1000 do que eu sei hoje, passados quase 15 anos, entendeu? E aí, pronto, eu consegui eliminar, fiz a cirurgia, etc., deu tudo certo. Hoje eu estou bem, né? Hoje eu preciso ficar operando de vez em quando, então de vez em quando tem uma nova cirurgia vindo, mas a Milena de 15 anos atrás e a Milena de hoje são assim, 2 pessoas completamente diferentes. Hoje você entraria com uma ação diferente do que você Totalmente fez? Diferente. 100%, nossa senhora, 100% diferente, Carla. Eu olho assim e falo, meu Deus, se eu fosse advogada do plano de saúde da fabricante, eu tinha sentado
e sambado em cima de mim, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Na verdade, eu não sabia nem que direito da saúde era uma área. Eu fui aprender sozinha, porque naquela época nem tinha... Assim, depois de um tempo, até começou a ter pós-graduação. Eu morava em São Paulo, depois eu fui para Recife, né, que é onde eu fiquei até esse ano. Já estou em outra cidade agora. A gente chega lá, falando, né? A gente você circula. circula. Para vir todo ano, para todo final de semana para São Paulo para fazer a especialização, tipo, era muito caro, né? Porque eu trabalhava em escritório, gente. Então, financeiramente não dava. Não dava. Então, eu me especializei com a barriga no balcão. Então, a minha especialidade foi a maior que se pode ter, que é a prática. Aí, lógico, depois de um tempo, precisei ter o título, porque eu precisava ter o título, como sou professora, você sabe que a gente precisa ter títulos e tal. E aí eu fui fazer só pro forma, realmente, porque a prática mesmo é que traz experiência pra gente. Olha, que legal. E você lembra, antes da saúde, você advogava com o quê? Eu advogava nesse escritório, na área de consumidor. Eu era responsável por acho que 3 estados dentro do Sudeste de uma concessionária de veículos e de uma montadora nacional. Era. Tipo, acho que a gente chegava umas coisinhas de saúde, porque essa montadora teve muito problema de chassi, de quebra de chassi. Foi algo muito sério, sem querer dar spoiler, sem vazar dados. Sem vazar dados. Mas é público, claro, por isso que eu estou falando, porque é brincadeira. E chegava algumas situações de acidente e coincidência não, eu sempre tive um jeitinho de gostar, não sei porquê. O meu TCC já foi relacionado à saúde e eu nem imaginava. Olha, já foi relacionado à bioética e eu nem imaginava que isso poderia existir, né? Falei sobre parto anônimo. Olha que coisa. E aí, tudo que chegava de saúde eu gostava. Eu falava, me dá essa parte que eu gosto, mas eu nunca imaginei que eu ia ser uma advogada especializada em saúde. Mas estou aqui hoje. Mega reconhecida na área hoje, né? E advogado da saúde, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Como é que funciona essa administração? Já foi incomodada em meio a um feriado? O tempo todo. E como é que se administra? Olha, Carla, eu falo muito que para quem está no começo de carreira, a gente tem que dar aquele gás e não tem como você negar cliente. E eu até falo para todos os meus alunos, final de semana e feriado é bandeira 2. E no recesso do judiciário também, né? Então, é bandeira 2. Então, é um momento que, falando de honorário, para a gente também é muito interessante. Claro. E quando você se dispõe a advogar com saúde, você não pode, vamos colocar aqui bem entre aspas, tá? Se dá ao luxo de dizer, eu não vou atender não agora, porque eu estou no final de semana. A saúde não espera. A saúde não espera. Então, o advogado ele tem que estar posto para atender esse seu cliente. Se naquele momento você não está podendo, porque você está em alguma situação, chama um colega parceiro para fazer, mas não deixa o seu cliente esperando. Né? Então, essa questão de feriado, de recesso, de final de semana, sábado mesmo passado, agora foi uma luta em um processo só. Então, assim, não tem como a gente escolher, porque a saúde não espera. O advogado tem que estar disposto a isso. Mas é gratificante. Hoje mesmo recebi a ligação de um processo de 2 dias atrás, que foi final de semana, estava o final de semana inteiro trabalhando, sábado dia inteiro trabalhando, na verdadeira luta, porque é uma luta muito grande. E hoje eu recebi a mensagem da esposa, agradecendo demais, porque o marido dela tinha ido para a UTI graças à nossa liminar e ele estava já bem melhor hoje. Então, isso não tem preço, não tem honorário. Você se emociona com os seus clientes? Muito. Sábado passado, quando ele foi internado na UTI, eu literalmente sentei e chorei. Nossa. Literalmente. E se continuar, eu choro de novo. Não, agora vamos falar, então, que história é essa do cliente querer dividir sucumbência com... Olha, existe... Como é que você faz isso? Existem clientes e clientes. Eu digo que existe o cliente que chega realmente sem noção do que é sucumbência, e 90% é assim. Mas tem o cliente que é espertinho, ou quer dar uma de espertinho. E a gente, com o passar do tempo, a gente tem feeling, né, Carla, para essas coisas. Então, hoje, quando eu sinto que o cliente é aquele cliente mais problemático, a bandeira sobe. Porque eu sei que eu vou ter dor de cabeça. E se eu vou ter dor de cabeça, eu tenho que ser bem remunerada por isso. E tá tudo certo. Claro. E eu falo mesmo, e oriento meus alunos a fazer a mesma coisa. E já teve 2 situações, uma bem específica, que a cliente aceitou a proposta, mandei, tudo bem, né?
coloco lá o valor de honorário inicial, o valor que vai ter no êxito, tudo bonitinho. Aí mandamos o contrato. Graças a Deus, eu sou muito espertinha, porque já levei nas costas, claro, né? Aquele gato escaldado, né? No nosso contrato tem uma cláusula falando que a sucumbência pertence 100% ao advogado, que em regra nem precisaria ter, mas a gente coloca por cautela. E aí eu cheguei, a cliente chegou e falou: doutora, a sucumbência, a senhora me devolve 50%, né? Aí ficou aquele momento, tipo, cri, se a edição quiser colocar o cri, essa é a hora. Tipo, eu parei e fiz, oi? Aí eu fiz, você quer ser minha sócia? Porque você vai dividir sucumbência comigo, tem que ser minha sócia. Concorda? E aí, assim, ela, não sei o quê, enrolou, aí entendeu, sabe? O cliente, ele tem muito, a grande maioria tem muito aquela sensação de que eu estou pagando um advogado particular, mas eu preciso receber algo no processo para compensar. E, na verdade, na reunião até a gente fala que o maior investimento que está sendo feito na contratação do advogado de saúde é o investimento na vida dele, na saúde, no restabelecimento da vida. E que isso, em regra, não tem preço, sabe? Eu já tive situação, cara, de cliente chegar assim, doutora, mas aí eu não estou lucrando nada. Eu falei, você virou o comércio agora? Tem que lucrar? Não entendi. Conta aí para mim essa história que eu estou querendo entrar no bolo. Não é brincando, que é para lucrar. Pô, não dá. Paciente não se lucra no judiciário. O judiciário não serve para isso. Né? Mas tem muita história de cliente nesse sentido, de querer dividir a sucumbência. Querer dividir. Tem. Se a gente conta, ninguém acredita. E você já relatou algumas vezes que tem instituições que você também que você acessa essas instituições como hospitais, clínicas e tudo mais para defender os seus clientes. Como é que é isso? Então, depende muito da situação. Eu já tive várias circunstâncias de ser barrada, porque o hospital acha que a gente vai ingressar contra o hospital e, na verdade, não é. Já tive situações... E, assim, o advogado, ele precisa saber chegar, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo. No começo, era bater no peito. Eu sou a advogada de fulano de tal. Tem a carteirinha. No começo de carreira, tá tudo certo. Todo mundo fez isso um dia, né? Mas hoje, com o passar do tempo, existem situações. O primeiro momento que hoje eu chego, eu pergunto diretamente pelo paciente, ou pelo jurídico, ou pelo comitê de bioética, dependendo da situação, porque a conversa flui mais rápido, pelo médico que esteja responsável pelo paciente, etc. Então, a atuação em que você está dentro do hospital, se a situação assim exigir, ela é diferente. Ela é completamente diferente. No direito da saúde, a gente não está só atrás de uma liminar. Uma liminar no papel não é nada, se ela não tiver eficácia. Então, o advogado tem a obrigação de tornar o que ali está escrito eficaz, na prática, colocar na prática, fazer acontecer. E, na grande maioria das vezes, quando existe paciente em UTI, internação, transferência, cirurgia, muitas vezes só se faz se o advogado estiver dentro do hospital. E aí vem a situação, né? Eu me lembrei agora de uma situação que a gente conversou até há pouco tempo sobre isso. Hoje a gente tem uma equipe, né, de advogados, tal, então tanto eu e Edu, a gente fica na parte estratégica e os advogados hoje fazem a diligência e tal. E tem um grande hospital em Recife, público, que é porta de entrada de todos os acidentes, daquelas coisas mais bizarras que você pode ver. É trauma. E, tipo, se você tem plano de saúde e você não tem, você sofreu um trauma, você é levado para lá, é estabilizado, depois é transferido, né? Então, é aquele tipo de hospital que você entra e você vê de tudo. Nossa. Se você não tiver passado por um intensivão estilo Grey's Anatomy, SOS, como é aquele plantão SOS, aquele plantão, sabe, que tinha no SBT há muito tempo atrás, você não suporta. E, né, ao vivo é muito diferente do que você vê na TV, né? Então, se você já viu na TV, você já olha assim, mas ao vivo complica. E a gente precisou fazer um atendimento, era um bebê de 8 meses, na UTI pediátrica desse hospital. Uma situação que, infelizmente, ele veio a falecer e tal. Mas a gente precisou fazer esse corre lá dentro. E aí a gente também tem que treinar a nossa equipe para essas situações, né? Eu chamei a advogada que trabalha com a gente e fiz, olha, você vai lá, você dá conta?
Dou, tá tudo certo. Aí eu, olha, você vai entrar, cabeça baixa, assim, não olha para os lados, que é melhor. Não olha para os lados, que você pode ver algo que você não queira. E aí ela, não, tá tudo certo, voltou, tá. Eu fiz, olha, é pesado. E a gente tem que trabalhar o nosso psicológico, né, Carla? Porque você lidar com a saúde e lidar com um paciente que depende da sua atuação. O advogado da saúde, ele salva vidas sem ter estudado medicina. Então, você tá vendo ali uma coisa que não é o seu ambiente natural. Então, aquilo mexe com a gente demais. Com o médico já deve mexer, né? Mas no dia a dia a gente vai criando uma casca, né? E mais para o advogado é meio complicado. Não, eu dou conta. Daqui a pouco ela foi, fez o que tinha que fazer, voltou até o escritório passando super mal do que ela viu lá. Nossa. E vomitava, tá? E no outro dia foi o outro advogado, que eu falei, não, você não vai, recupera, valeu o teste, agora o outro, não, eu consigo, eu posso, eu dou conta, porque minha esposa é médica, bora lá, vamos lá, tal. A mesma coisa, lá suando frio, meu Deus do céu, é pesado. Então, são situações que o advogado, quando a gente está na faculdade, na verdade, a gente não espera passar. Não. Quando vira advogado, muito menos, né? Mas quando tudo isso dá certo, e ainda que esse caso, né, a nenenzinha tenha falecido, a gente pôde fazer uma comunicação efetiva com o paciente, do que ele precisava ouvir e a equipe médica não estava falando. Então, valeu a pena. Tanto é que os pais já voltaram com outras demandas para o escritório, tá, entendeu? Então, assim, mesmo que o contexto e o desfecho não tenha sido legal, ele teve o apoio. E eu acho que o advogado tem que fazer muito isso, né? É nossa função. Você fala não para cliente? Eu não só falo não, como eu demito o cliente. Eu demito... Minha filha! Hoje mesmo, estava lindamente, viu, aqui em Vitória. Carla indicou um hotel maravilhoso. Fui lá, pertinho da praia. Fui caminhar na praia com o doutor Eduardo Almeida, conversando os projetos, tal. Fofocando também. Fofocando, tal. E um cliente ligou. E, Carla, você sabe, assim, que você conhece a nossa índole e você sabe que o que é certo, o que é certo, né? E aí o cliente ligou para mim, um pretenso cliente, na verdade, que já está falando comigo há uns 15, 20 dias. Olha, porque a minha sogra precisa do home care, assim, salve, tal, vamos olhar o relatório médico para ver qual a necessidade dela. Tudo bem. Olhei, eu fiz, tá. Mas ele procurou a gente por quê? Porque... ela já estava numa situação de home care, só que tiraram o acompanhamento de enfermagem 24 horas e passou aí em horários específicos para fazer a sonda de passagem. E a família estava bem arretada, né? Aqui é informal, né? A gente pode falar assim. Pode. E a família estava bem chateada. E eu falando, olha, se ela precisa só para o momento da passagem da sonda, não há necessidade de um profissional 24 horas. Não, mas o médico disse que precisa. Eu fiz, não, então ótimo. O médico disse que precisa, então vai ser para ele colocar no relatório o porquê, não é só dizer que precisa, ele tem que justificar. Não, mas é porque a gente prefere. Eu fiz, vamos lá, opa. Entre você preferir e ser a obrigação do plano de saúde custear, existe uma diferença gigante. Então, a gente precisa entender o momento em que a família quer a comodidade de ter alguém 24 horas e o momento de se ter necessidade de ter alguém 24 horas. Então, não dá para entrar. Mas a senhora para pedir, eu posso pedir o que eu quiser. O papel aceita tudo. Mas eu não vou ser essa advogada. Eu não vou entrar se ela não tem o direito. E uma coisa que eu até chego a comentar com o cliente, para ele entender que, o senhor já imaginou que nesse período de 3 horas que a enfermeira está ali sem fazer nada, ela poderia estar atendendo outro paciente? Então, assim, quando precisa, Carla, precisa. Quando não precisa, o advogado tem que dizer ou não. O advogado tem essa obrigação, até para não criar expectativa. Claro. Então, assim, eu sei dizer não. E quando o cliente vem no meio do processo com situações específicas, eu falo, tchau, não dá mais. Então, eu não consigo. O cliente, ele é um cliente e eu escolho o cliente que eu quero trabalhar. E isso não é luxo, não. Isso, eu acho que isso é até mais posicionamento. E a questão de alinhar com os seus valores, né? Totalmente. É uma questão de alinhar com os seus valores. Valores inegociáveis, inclusive. Qual o caso que mais te marcou, Milene? Tirando o meu? Tirando o seu. Tirando o meu, porque o meu é complicado. Tirando o meu...
Carla, eu tenho tantos casos, assim, Nossa, tem que ser só um mesmo. Não, pode ser vários. Vou até tomar uma água, peraí. Podem ser vários. Algum que tem uma audiência que foi mais conturbada, mas algum que mexeu com você. Existem dois processos, que eu lembre, né? Certamente existem mais, mas existem 2 que estão muito frescos, assim, na minha memória, porque tem pouquíssimo tempo. Um é de uma aluna. Aquele momento em que eu fui advogar para a aluna, né? E era uma situação bem delicada. E ela estava no meio de um lançamento de uma das nossas turmas, eu e Edu, e eu estava me maquiando na hora para entrar ao vivo, e meu telefone tocando, era o telefone dela, e aí eu falei, não dá para atender, eu já me tremi inteira, porque eu sabia da condição que ela estava passando, um câncer muito difícil, já em metástase, já muito difícil. E aí eu parei assim, eu falei, é notícia ruim, eu não quero atender agora. Eu me blindei na hora, sabe? Eu fiquei com medo. A verdade é essa. Sou humana, né? Claro. Eu fiquei com medo. E eu não atendi. Ligaram pro telefone do nosso suporte da escola. Eu estava me maquiando, meu marido em cima no escritório, o Eduardo estava lá também. E eu falava, meu Deus do céu. E Renato falou, ligaram aqui da Lígia. Eu falava, eu não quero saber. Agora, antes de entrar ao vivo, não. Eu não ia conseguir. Aí o Eduardo atendeu a ligação, depois ligaram para ele. O Eduardo atendeu. E aí eu soube, antes, na verdade, graças a Deus, ela não tinha acontecido nada assim extremamente grave na hora, ela precisava da nossa ajuda. E aí eu falei, bom, dá para esperar 2 horinhas, que é o tempo que a gente terminar a aula, a gente entrega o que a gente tem que entregar ao vivo, né? E essa é a mania da gente entregar as coisas ao vivo. Ao vivo, Ao vivo, né? E entrou assim, eu e Edu, a gente tremendo, lógico, porque dá um nervoso, dá uma ansiedade, não é só por ser um cliente, uma paciente, mas é por ser uma aluna, então tem tem uma responsabilidade a mais, não que os outros não sejam, sim, sabe? Sim. E aí a gente acabou a aula de lançamento, acho que era 9h30 da noite, 10h30 da noite, o empresarial fechava. A gente foi, eu e Edu, Renato dirigindo, eu e Edu em reunião com ela dentro do carro, até a gente parar e abrir o computador para fazer essa ação, tipo, logo depois. E aí a gente conseguiu a tutela dela no outro dia e tal. Ela fez os primeiros ciclos de terapia, mas infelizmente não aguentou o tratamento. Então, nessas horas a gente sabe que conseguiu o melhor, mas ao mesmo tempo é como se a gente tivesse perdido para a doença. Não para a justiça, mas para a doença. Isso abala, assim, demais o advogado que trabalha com saúde. Então, esse caso dela foi um caso bem delicado. E teve o outro que, eu até comentei com você também esses dias, em que foi um óbito fetal e a mãe me mandou a foto do bebê, né, que foi retirado da barriga morto, na mesa de IML, às 37 semanas de gestação. Eu sou mãe. Aquilo ali, eu acho que eu passei mais de um mês, uns 2 meses, Carla, sem conseguir, assim... Tirar a imagem da sua cabeça. Não tirava. Era um caso que já ia entrar com a indenização, então não tinha uma tutela de urgência ali, mas eu demorei um tempo para conseguir digerir esse processo, porque eu precisava digerir para fazer. Então, aquilo ali me chocou, assim... Até hoje eu não consigo abrir essa foto. Eu falava, não precisava você ter me mandado, né? Tipo, precisava, na verdade, né? Mas aquilo ali me pegou de um jeito que... Eu tô falando aqui, tô lembrando da foto. Eu imagino. Aquilo ali dá, assim, um embrulho. E a gente lida com isso todo dia. Então, se eu parar para elencar aqui, minha filha, a gente não sai daqui. Vou contar uma coisa. Ela usa tela de protetor de privacidade, o protetor, porque ela recebe sempre essas fotos. Porque eu já passei por situação assim, Carla. Acho que foi até você que me orientou a fazer isso. Porque de abrir, a pessoa abre, né? Eles te mandam, isso. Não tem... E totalmente. E até eu troquei de celular agora, o celular que eu tô hoje aqui não tá, por sinal, mas assim, é necessário. Porque eu tô, às vezes, tipo, num restaurante, imagina, você tá aqui, você abre uma situação dessa e tá chegando o garçom e olha seu celular. Então, isso é vazamento de dados também, né? Deixa de ser vazamento de dados. Mas é muito delicado. Então, a gente recebe fotos de cirurgia,
vídeos de cirurgia, de região íntima, muitas vezes. Então, assim, é muito delicado. Então, essa tela de proteção, ela é essencial, viu? E hoje você advoga no Brasil todo. Brasil todo. No Brasil todo. Brasil todo. Onde você acha que tem mais problemas de direito da saúde? Eu acho que em todos os lugares. Não tem um local assim que fala assim, não, aqui chama atenção. Que eu me recorde de cabeça agora, não. Acho que tem momentos pontuais. Por exemplo, nesse momento agora, que dia é hoje? Já esqueci que dia é hoje. Estamos em setembro. Isso. Estamos em setembro de 2023. Estamos passando por um grave problema no Rio de Janeiro, de transferência de carteira. Então, aí tem momentos, por exemplo, há um tempo atrás que teve um descredenciamento em massa e aí pegou só uma região. Então, temos volumes e temos picos, né, de problemas em situações, assim, atípicas. Agora, por exemplo, a gente vai ter um grande problema em Pernambuco. A gente já está sabendo que vai acontecer, né? Então, a gente já sabe que vai surgir muitos problemas de uma determinada demanda, que eu não posso falar aqui agora, claro, mas, assim, sabe que vai acontecer. Então, acho que depende da situação e do momento. Não existe só esse lugar. A saúde não escolhe região. A saúde não escolhe região. A verdade é essa. Então, eu não visualizo assim, um lugar específico, não, mas momentos específicos. Momentos. E como foi advogar na pandemia? Difícil. Quem não virou zumbi? Viramos todos zumbis na pandemia. Eu acho que na pandemia tivemos, assim, o advogado nunca precisou estar tão atualizado. Então, a gente dormia com uma resolução, uma decisão, né? Uma portaria do Ministério da Saúde e acordava com outra. Então... Era todo dia o ministro na televisão. Nossa Senhora, misericórdia. Então, foi tenso. Foi tenso a gente saber que tinham profissionais que são clientes nossos dentro do hospital e que não estavam com EPI. E aí eu faço parte de OAB, né? Da aba e tal, e a gente tem que começar a se movimentar para garantir, para recolher esse tipo de material, ver doação para recolher esse material, para ajudar os profissionais, porque não tinha condições. As demandas em si de saúde, voltadas mais para planos de saúde e SUS, a gente nem teve tanto boom, não dava tempo. Não dava tempo. O que dava tempo era... eu preciso internar, não dou. Um exame aqui de Covid não foi autorizado. A gente orientava mais a forma administrativa, mas a doença era avassaladora. Se brincar, não dava nem tempo. Internação, Carla, a gente tinha SUS cheio, a gente tinha privado cheio, tudo. E ainda que eu entrasse com ação, porque o SUS estava cheio, para conseguir uma vaga no particular, a gente Também não tinha vaga. Também não tinha vaga. Então, assim, olha, dá para entrar, mas não vai ser executável. Não tinha, mesmo que eu quisesse pagar em qualquer lugar do Brasil, não tinha vaga. Hospital de campanha, cheio, não tinha vaga. A questão do oxigênio. Você lembra do boom do oxigênio? Então, assim, a gente tem demandas até hoje de restituição de valores gastos, porque estava no hospital, que estava numa cidade que não era da rede credenciada, mas pegou Covid lá, teve que ser internado lá, veio a conta hospitalar depois. Então, os vestígios pós-pandemia a gente teve bastante. Defesa de médico, que foi acusado porque entubou e estava dizendo que intubação precoce, mas não era direcionamento do Ministério da Saúde. E hoje a gente se vê que não foi o ideal na época ter aquele monte de intubação, mas ninguém sabia na época. O profissional não podia hoje, com o conhecimento de hoje, ser responsabilizado pelo que acontecia em março de 2020. Exatamente. Então, foi tenso, mas graças a Deus sobrevivemos. E é o que não sobreviveram, infelizmente, deixaram um aprendizado para a gente. Sim. Para que isso não aconteça no futuro. Exatamente. E a escola de Direito na Saúde? Como é que surgiu a escola, que hoje tem mais de 1.000 alunos aí? Como você é acompanhou que desde o começo. Desde o início. Você estava lá com a gente. Então, a escola surgiu com a finalidade de ter profissionais capacitados. Porque a gente pegava cada vez, tanto eu quanto o Eduardo, mais demandas de saúde, onde a gente via erro atrás de erro. Do profissional, do advogado, casos em curso que queria trocar de advogado, quando a gente chega, poxa, mas está errado, não era para ter sido feito assim e tal. Então, quando a gente pensou em estruturar um curso, que inicialmente era um curso só, né? Um curso que a gente não teve, quando a gente precisou se especializar. Então, acho que a gente levou, Carla, mais de um ano para estruturar essa ementa, para ela ser o que ela é hoje,
que é um curso 100% prático, né, para o advogado. A teoria é necessária, claro, né, mas assim, saber o que fazer em cada situação. E aí veio o curso avançado de plano de saúde, que foi um grande boom, deu super certo. Aí a galera pede uma temática específica e a gente vai indo. Aí, de repente, a gente virou e fala, vamos fazer uma escola? Porque a gente dorme com a ideia. 3 cursos, né? Você já tinha, acho que 3 cursos. E aí, dentro desses 3 cursos, a gente falava assim, pô, mas por que não a gente criar efetivamente uma jornada do aluno dentro da escola? Porque tem um curso avançado de plano de saúde, mas aí alguns não entram achando que ele só é para nível avançado, que na verdade é do básico ao avançado. Ou às vezes não tem condições de pagar esse valor, então a gente faz um curso mais simples para que ele comece a ter os primeiros clientes e depois venha. Até hoje que a gente tem a mentoria, que é realmente para alunos que querem virar o jogo na advocacia. Então, hoje a gente tem uma sequência aí de cursos que, se o advogado quiser ser um advogado mesmo, não só no papel, mas no balcão, ele consegue estar com a gente. Então, é nosso bebezinho. Já está quase, né, criando aí vida própria, vamos colocar assim, de tanta coisa que tem. E eu tenho muito orgulho disso. E como é que surgiu o nome Dose Dupla? Eu não sei. Você sabe que eu não sei? Eu não sei em que momento... Vocês têm uma comunidade também. A gente tem uma comunidade, mas assim... Eu acho que quando a gente foi criar o canal do YouTube, aí assim, eu e Eduardo, né? Eu acho que Eduardo que sugeriu... Eu não lembro, realmente eu não lembro. Eu acho que Eduardo falou direito da saúde em dose dupla, porque eram os 2. Só que aí ficou, agora a história é o direito da saúde... Milena e Eduardo estão para o direito da saúde, assim como William Bonner e Renata Vasconcelos estão para o Jornal Nacional. Hoje virou essa piada, hoje tem essa piada interna. Mas eu não sei em que momento virou uma marca dose dupla, efetivamente. Eu acho que as coisas foram acontecendo natural, assim. Quando você está fazendo o que você gosta, o que você ama e da melhor forma, tudo acontece. Então, eu não sei exatamente em que momento foi. Eu acho que foi nesse momento de criação do YouTube. Não tenho certeza. Mas eu acho que foi. E já brigou com muito juiz? Sábado passado, eu estava peticionando desaforadamente num processo. Eu lhe mostrei, até coloquei no story, assim, já. Eu já briguei, assim, com respeito, claro, né? Claro. Sempre, mas lembrando que o advogado, ele nunca... está abaixo do juiz, nem acima. Somos todos essenciais à justiça. E estamos em pé de igualdade. Né? Então, entendo que os magistrados, muitas vezes, eles têm o posicionamento dele, mas a gente também precisa ter o nosso. Claro. Né? Sempre com respeito e todos ali querendo o mesmo objetivo, que é garantir o acesso à justiça. No nosso caso, o acesso à saúde. Então, já tive uma situação até que eu achei que eu fosse ser presa. Pode contar isso aqui? Pode. Segredos de justiça. Aqui não tem segredo, não. Segredo de justiça. Acho que é a primeira vez que eu conto isso aqui, que vai ao ar em algum momento. Porque era da época que eu fazia trabalhista, né? Lá no comecinho. Você já fez trabalhista. Já, quem não? Quem nunca, né? Quem nunca? Trabalhista é uma área que eu amava, realmente. Trabalhei muito tempo. E aí, eu tava querendo fazer o pagamento. Eu tava pela empresa, pela reclamada, que era do meu pai. Né? E aí a gente queria pagar o valor da execução. Meu pai tinha fechado uma empresa, estava querendo pagar todo mundo, bem certinho, assim, vendendo o que estava, né, que tinha ficado, né, o espólio, colocar assim, e a massa lá, né, querendo ir vendendo e pagando. E aí chegou num processo, numa vara bem exótica, vamos colocar assim. Exótica. É uma vara exótica, que o juiz era exótico, né, assim, bem conhecido, por sinal, na região. E ele, na época, virou para o meu pai, na época da audiência de conciliação. Nessa época, eu não morava em Recife, né? Ele virou... Meu pai foi sozinho para a audiência, vê que perigo. Foi sozinho para a audiência, aquela história, né? Não, eu vou pagar, tal, só quero um tempo para pagar. O bichinho, né? Aí foi para a audiência, nem tinha me contado nada. Quando chegou na audiência, o juiz mandou fechar a sala, tipo, fecha a sala aqui. O senhor só sai daqui quando pagar a verba rescisória. Nossa. Exótico. Meu pai ficou desesperado. Ele falou, mas eu não tenho, excelência. Agora, o advogado reclamante era jovem, aí ele também não sabia o que fazer, porque assim, é o momento de você chamar a OAB, né? É o momento que você chama, opa, peraí, não tá alguma coisa errada, ele sem advogado. Mas nessas horas, se eu tô do outro lado, como do reclamante, Carla,
a gente tem que dar um baixo, né? Porque você tá do outro lado da mesa. Nós aqui normalmente atuamos de lados contrários, que você tem que simplesmente aceitar. Não dá. E, enfim, aconteceu isso. Passou um tempo, ele não... Aí teve que ligar para a secretária na época, deu certo. E pagou? Levaram o dinheiro dinheiro porque ele não sabia, ele não tinha nem como me ligar, nada, não teve, ele ficou morrendo de medo. E aí, mas ele podia até ter representado esse juiz, mas ele preferiu não fazer. E depois de um tempo, ele pegou e esqueceu esse processo, pagou e deixou para lá. Só que esse processo ainda durou, a questão das multas, disso, daquilo outro, tarará, tarará. Aí eu já tinha voltado para Recife, ele fez, eu queria pagar aquele processo, né? O único processo que tem, eu queria dormir, eu quero pagar. Eu fiz, beleza, me passa o contato do funcionário que a gente faz um acordo e tal. Não consigo contato com o funcionário. Vamos tentar contato com o advogado. Cadê o contato desse advogado? Hoje em dia, talvez com as redes sociais a gente conseguisse, né? Na época a gente não conseguiu, de jeito nenhum, nada, não encontrava nada do advogado. Na OAB não tinha nada. Eu falei, pai, não se preocupa, eu vou peticionar nos autos e vou despachar com o juiz pedindo uma audiência de conciliação na execução. Porque ele marca a audiência, o advogado vai ser intimado pela publicação que vai sair, ele comparece e a gente faz o pagamento. Era à vista, Carla, o pagamento. Aí eu fui lá. Quando eu expliquei ao juiz a situação, ele falou, não, eu não vou intimar, não. Você que se vire para pagar e que não sei o que lá, que não sei o que lá. Época de processo físico, hein? Físico. Eu com o processo assim na minha mão. Aquele sangue ferveu. Eu sou leonina, né? Então, assim, ferveu de um jeito que eu desse dia, juro, eu achei que eu fosse ser presa. Eu peguei o processo. Pessoal, não façam isso em casa, nem no tribunal, pelo amor de Jesus Cristo. Não façam de verdade, né? Isso não é certo, não é ético, mas tem horas que a gente não aguenta, né? Eu peguei esse processo, eu joguei assim na mesa, no gabinete. Eu falei, pois então, o senhor vai morrer executando esse processo, porque a empresa fechou, não tem nada no nome dela, não tem nada no nome dos sócios, então o senhor não vai conseguir executar nunca. E sabe o que está acontecendo? O senhor está prejudicando um trabalhador que teria que estar recebendo o direito dele aqui. Nossa! Peguei, virei a cara, saí. Eu saí assim, você presa. Aí eu fui, era até da época da Sudene, que é de Recife, vai saber, era um prédio antigão, assim, eu tinha que descer por 18 andares, não sei o quê. E eu assim, você presa, já esperando chegar na hora de abrir o elevador lá e tá a polícia na minha frente. Eu entrei dentro do carro, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu chorei. Eu não vou ser presa. Eu liguei pro meu marido. Amor, aconteceu isso. E eu nem tinha tanta experiência assim na advocacia. Na época, acho que eu devia ter uns 3 anos de advocacia, né? Jovem advogada ainda. Eu desesperada. Isso foi numa quinta ou numa sexta. Na segunda, saiu o despacho da intimação, mas assinado pela juíza substituta. Olha! Mas, assim, não façam isso em casa. Não dá, mas... E conseguiu resolver, então, depois? Consegui, mas não é necessário passar por isso, né? Não, sem dúvida. Então, realmente, foi difícil. Agora a gente entra num momento aqui que é um bate-pronto. Eu falo, você fala o que vem na sua cabeça. Meu Deus, vamos lá, TDAH, concentração. Nunca diga para um advogado. Você tem que trabalhar no êxito. Boa. Justiça é? Acesso. Alvará é? Resultado. Processo físico ou eletrônico? Quem trabalhou no físico sabe que o eletrônico é a melhor maravilha do mundo, né? Eu falo, os jovens advogados não reclamem de processo. E reclamam, né? Não reclamem, você não sabe o que é sair uma intimação na quarta-feira, prazo de 5 dias, prazo corrido. Vocês não sabem o que é isso. Mesmo com todos os perrengues do PJE. Nossa, ele é vida. Não reclamem. Eletrônico, com certeza. Audiência virtual ou presencial? Eu gosto da virtual, facilita. É? Eu gosto. Na saúde a gente tem pouquíssimas audiências, a verdade é essa, sim. Tem muita audiência de conciliação e tal. Hoje em dia, na saúde, a gente não faz nem audiência virtual, é audiência via WhatsApp. Tem acordo, não tem, tá pronto, acabou. Não leva 2 minutos. É muita perícia, né? Quando tem perícia apenas, mas assim, a gente já envolve responsabilidade civil, mas de plano de saúde negativa, essas coisas não tem. Não tem. Nunca comece uma sustentação oral com... Pensei algo que eu não posso falar.
Essa vai ficar para os bastidores. Nunca comece uma sustentação oral com agradecendo a oportunidade. Não é oportunidade, não. É direito. Direito. É direito. Legal. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá. Acho que não existe vida fácil, existe vida corrida e existe aquela vida que você faz acontecer. Vida fácil, se você quer vida, você pode até ter, mas você não vai ter resultado, não vai ter dinheiro, não vai ter sucesso. O sucesso, ele é treinável, todo mundo pode conseguir. O que mais te irrita no processo? A demora. Ai, falando nisso, dá tempo contar uma história? Dá, conta. E é algo assim, já que é segredo de justiça, né? A gente, algo que eu digo que eu vou levantar essa bandeira ainda, tá? Nas instituições que eu faço parte. Uma coisa que a gente precisa entender na prática, na verdade, dos tribunais, não é a gente aqui sabe, é que o plantão precisa funcionar. Eu passei por uma situação agora esse final de semana que, se eu não tivesse acesso pessoas conhecidas, que conhecesse aquele você e alguém que a gente conhece, sabe? O nosso cliente não teria ido para um UTI. E isso é muito triste, Carla. Isso não é justiça. Eu já passei por situações onde você chega no plantão, conclusos. Conclusos o quê? E o pior é assim, que agora tá assim, depois da pandemia. O plantão era para ser presencial, não tá mais, tá remoto. Beleza, ser remoto facilita até pra gente, né? Mas não tem um balcão virtual. Isso eu tô falando Pernambuco, tá? E é uma crítica ao Tribunal de Justiça de Pernambuco construtiva que sirva para melhorar. Não tem balcão virtual. Não tem um WhatsApp da VAR ou um WhatsApp do plantão. Tá, você dá entrada, você não sabe se estão vendo, se não estão vendo. Um e-mail ninguém responde para dizer se quer assim, olha, doutor, estamos em análise, por favor, aguarde acompanhando o processo. Nada. Que plantão é esse? Não, isso não vai mais. Eu falei, virou minha segunda bandeira a ter um plantão digno no judiciário. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso. Um livro que te marcou? Que eu sei que você gosta de ler. Gosto, isso é um problema. Um livro que me marcou. O que você indicaria para todo mundo ler? Nesse momento que vem na minha cabeça. Nossa, vem tantos. A minha cabeça está assim agora. Vamos lá, um livro. Picos e Vales. Picos e Vales? Não lembro o nome do autor, eu não vou cometer uma gafe de dizer que é de um sendo de outro, mas é do mesmo autor daquele Quem Comeu Meu Queijo. Não lembro o nome do autor, mas pode resumir assim, dar um spoiler para quem. É bem fininho, você lê tipo em 2 horas, 3 horas, mas é um livro que fala daquele momento que você, enquanto você está no vale, ou seja, na baixa, você precisa enxergar como você vai solucionar para poder ver lá de cima no pico. E que muitas vezes, quando você está no pico, você não pode esquecer do vale. Você tem que entender como se manter no pico por mais tempo e menos tempo no vale. Sabe? Então, fala muito sobre você refletir suas condutas, como você mantém suas condutas quando você está no pico para você poder não ir para o vale. E isso reflete, eu acho que na vida pessoal, na profissional, em todos os aspectos financeiros, de família, de trabalho. Se você não tiver essa visão, você não vai para frente. Eu acho que é um livro que todo mundo precisa ler. Legal. Se não fosse advogada, seria? Eu acho que eu seria chefe de cozinha. Chefe de... você gosta de cozinhar. Não sei se por obrigação. Adoro, né? Mas eu não sei se por obrigação eu conseguiria. Mas eu amo. Inclusive, eu cheguei uma época a vender marmita low carb. Cheguei uma época a fazer isso. Mas, assim, eu acho que eu advogo melhor. Milena, muito, muito obrigada. O tempo passou assim tão rápido. Ficava mais uma eternidade. Ficava mesmo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Foi uma honra recebê-la aqui. Eu que agradeço. Sabe que eu lhe amo, não preciso nem dizer só isso em público, mas dizer, eu falo isso direto para você. Não é aquela história que a gente fala só quando está em público, não. Falo de verdade. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, virar sua amiga pessoal. A pandemia nos trouxe essa oportunidade. Né? Temos muitas histórias para contar e apesar de, no dia a dia de trabalho,
trabalho. Sempre estava de lados opostos, mas mas é uma situação assim que a gente precisa, o advogado precisa conhecer um ao outro e saber que processo é processo, amizade é amizade. Exatamente. E tá tudo certo. Eu tenho muito orgulho da amizade que a gente construiu ao longo desse tempo. Eu agradeço. Também, tenho certeza. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo também. Até a próxima.